Olá, muitos pais me procuram a respeito de comportamentos alterados. O que é um comportamento adequado? São aqueles comportamentos que a criança realiza porque ela não sabe se adequar. Não sabe se adequar numa mesa, não sabe se adequar numa festa de aniversário, não sabe se adequar num supermercado, não sabe se adequar com uma roupa nova, não sabe se adequar com um óculos que mudou, não sabe se adequar. E a gente percebe esses comportamentos alterados que a gente tem vários tipos de comportamentos. Nós temos crianças que têm rituais de comportamento, nós temos crianças que têm estereotipias, nós temos crianças que têm interesse restrito e nós temos realmente comportamentos de birra e de crise, que nós chamamos de crise. Tudo isso são comportamentos alterados de uma criança porque ela está sem pistas antecipatórias do que fazer. Por exemplo, ela vai numa festa e a família esqueceu de dizer para ela, de mostrar numa foto, olha, você está indo num aniversário, neste aniversário que vai ter, como será a música, quais as pessoas que irão, dar pistas antecipatórias. Então ele chega na festa de aniversário, o que acontece? Ele mantém um comportamento alterado. Por quê? Porque ele não tem mecanismos de enfrentamento. Então, vamos primeiramente agora, já que nós estamos falando de todos esses tipos de comportamento da criança autista, vamos entender o que é comportamento? O que vem a ser um comportamento? É toda ação que a pessoa faz ou diz. Toda ação que a pessoa faz ou diz. Comportamento de vestir-se, comportamento de cantar uma música, comportamento de conversar na sala de aula, comportamento de brincar, comportamento de fazer uma tarefa, comportamento de reagir a um latido de cachorro, de sentar numa cadeira, de tomar café, tudo isso são comportamentos. E a gente percebe que a nossa criança autista tem grandes desafios nesses comportamentos. Então, muitas vezes, ela utiliza de alguns comportamentos. Eu vou descrever quais são esses tipos de comportamento. Muitas vezes, ela utiliza de estereotipias. O que são estereotipias? São comportamentos repetitivos. Esses comportamentos repetitivos podem ocorrer em 3 situações. Primeiro, quando ela está ansiosa, quando ela está muito excitada ou quando ela não tem atividades produtivas para fazer. Então, ela usa este comportamento de balanceio, ela usa comportamento de alteração das mãos, alteração da cabeça, andar em círculo. Tudo isso são estereotipias. Por quê? Como eu disse para vocês, porque ela está ansiosa, ela não sabe o que fazer e ela está excitada. Então, a gente percebe isso. E, às vezes, existem momentos que pode ocorrer, por exemplo, ela pode bater a cabeça na mesa repetidamente, ela pode agitar os braços, ela pode usar a repetição de palavras. Às vezes os pais falam, mas ele fala. Não, ele repete. Ele usa uma fala ecolálica. Então, a gente percebe que existe um problema. Então, todas as vezes que uma criança autista utiliza da estereotipia para poder se autorregular, então ela está tão ansiosa que ela utiliza os movimentos involuntários que ela tem para poder interagir. Então, quando ela usa a estereotipia, significa pai, mãe, professor, eu estou me autorregulando diante da intensidade de que eu estou muito excitada, estou muito nervosa, eu não sei o que fazer. Então, eu uso esses comportamentos estereotipados. Então, quando ela não sabe o que fazer, ela utiliza esses comportamentos estereotipados. Então, a gente, às vezes, não só estereotipia, nós temos outro tipo de comportamento. A estereotipia é repetição de movimentos, tá?
repetição de movimentos. E agora a gente vê comportamentos alterados. Sabe aquela criança que não sabe como reagir, não tem mecanismos de enfrentamento? Vai numa festa, ela não sabe como reagir. São barulhos intensos, cores intensas, texturas diferentes, texturas de alimentação diferentes, cheiros diferentes, barulho muito intenso. Então, existe um universo muito intenso ao redor dessa criança, ela não sabe como reagir. Então, ela utiliza o quê? Uma crise. Ela fica agitada demais e ela entra em crise. Às vezes ela usa a impulsividade, derruba alguém, retira a toalha da mesa. Tudo isso são comportamentos que ela utiliza como mecanismos de enfrentamento, porque ela não sabe como agir. Então, todas as vezes que nós vemos um comportamento alterado, essa criança está dizendo para nós: olha, pai, olha, mãe, eu não sei o que fazer. Olha, é muito cheiro para mim. Mas ele não sabe dizer para você: olha, esse cheiro desse refrigerante está muito ruim. Olha, eu não gostei do seu batom. Eu não gostei do perfume que você está usando. Ele não sabe se comunicar. Todo comportamento alterado, toda estereotipia, significa ele não sabe como agir, ele não tem mecanismos de enfrentamento. Então, no nosso site, você vai ver quantos mecanismos de enfrentamento que nós temos. São as pistas antecipatórias. Então, numa festa de aniversário, pai e mãe, numa festa de aniversário, o que você tem que fazer? Fazer um checklist de figuras. Quem vai estar na festa? Ligue para a dona da festa, que bolo vai ser apresentado. Tire fotos. Eu lembro muito bem de uma cidade próxima a Londrina, e daí uma professora me ligou e falou: professora, nós queremos fazer uma visita e levar as nossas crianças autistas, mas nós estamos pensando em não levar. Eu falei: vai levar sim. Faça um portfólio de todas as pistas antecipatórias. Qual é o motorista que vai levar, quais os amigos que vão, quais as roupas que esse motorista vai usar, que as crianças vão usar, o que ele vai encontrar nessa visita, qual o lanche que ele vai tomar, de todos os mecanismos antecipatórios. E com isso, gera na criança uma segurança. Ele foi para o passeio e voltou do passeio de uma forma sem ter nenhum comportamento alterado. Então, isso são dicas que nós damos no nosso site para você ter mecanismos de enfrentamento, porque isso acontece. Comportamentos alterados é uma fala da criança que ela diz assim para mim: eu não sei o que fazer, isso me incomoda, isso está apertado, eu estou sentindo dor. Ela não sabe definir o que está acontecendo com ela. Quantas vezes eu já vi crianças autistas com dores de cabeça, dor no braço, mas como descobrir isso? São dores, então eles usam comportamentos alterados como mecanismos de enfrentamento, porque ele não sabe resolver a situação. Então, olha bem, pais, profissionais que assistem o nosso canal, como é importante eu conhecer a criança, eu saber o que fazer diante desses comportamentos alterados. Então, toda criança autista, ela precisa de instruções claras, diretas. Sabe aquele falatório que a gente faz? Por exemplo, ela entrou no banheiro e não soube o que fazer. Daí vem a mãe e fala assim: já falei demais para você, já repeti isso 50 vezes, que você tem que abrir a torneira para poder lavar as mãos, que você tem que fazer o xixi no vaso sanitário, já repeti. Então, quer dizer, isso não ajuda, isso atrapalha, isso é uma intensidade de falas desnecessárias. Então, se eu quero mudança de comportamento, eu tenho que dar instruções claras. E toda instrução no início, ela tem que ter o quê? Pistas visuais.
Lembre-se sempre disso. Pistas visuais. Se a criança vai ao banheiro, divida essa atividade. Olha bem, no banheiro hoje você vai aprender a lavar as mãos. Mas não é só o dia de hoje. Eu vou repetir hoje, amanhã, depois, às vezes semanas, às vezes meses. Por quê? Porque a grande dificuldade da nossa criança está no quê? Em interagir. E às vezes nós não conseguimos entender, porque nós comparamos a criança autista com uma criança típica. E isso faz a grande diferença. A nossa criança é atípica, ela não consegue fazer esses ajustes. Pensa bem, ela tem que ir ao banheiro, no banheiro tem cheiro, no banheiro tem barulho, no banheiro tem espaços diferentes, tem um lugar para tomar banho, tem um lugar para fazer o xixi, o cocô, tem um lugar para lavar as mãos. Quantos espaços no mesmo lugar? Então nós temos que dar todas as instruções claras, mostrando para a criança. Está na internet, nós temos vários passo a passo de como auxiliar a criança no uso do banheiro. Então, toda a orientação nós temos dado para vocês melhorarem o comportamento da nossa criança autista. Criança que se autorregula. São pais profissionais que são assertivos em oferecer pistas antecipatórias. Todas as figuras, tudo aquilo que eu falo de forma clara, pontual. E às vezes até quando eu quero dar uma instrução, eu dou um apertinho no ombro. Vai ao banheiro? Só segura aqui. Por quê? Eu estou dando um sinal, um gesto de acolhimento. Gente, a nossa criança autista, ela tem um cognitivo mais do que preservado. Ela tem uma memória fabulosa, mas ela tem um déficit de atenção. Ela tem uma memória fabulosa, mas muitas vezes ela não consegue sentir e perceber determinadas coisas. Então, para tanto, existe nós profissionais. Então, nós pais, nós profissionais, precisamos de ver o que essa criança precisa, de ver como interagir com essa criança, para que essa criança melhore o seu comportamento. Então, comportamentos alterados é uma resposta clara do autista tentando se regular. Uma vez eu vi uma criança no supermercado. Eu vi uma criança em crise no supermercado. E nós, muitas vezes, achamos que aquilo é um momento de birra. Às vezes, dentro de casa, com alguma coisa diferente dentro de casa, uma organização diferente, uma palavra mal colocada, essa criança entra em crise. Então, com isso, para que ela se possa sentir mais confortável, eu necessito de conhecer qual é o teor comunicativo daquele comportamento alterado. Porque às vezes aquele comportamento alterado está dizendo para mim, olha, professora, esse cheiro está me irritando. Olha, professora, essa luz é muito forte para mim. Olha, professora, olha, pai, olha, mãe, você mudou de perfume. Esse perfume eu não consigo entender o cheiro desse perfume, a mudança desse perfume. Então, tudo isso significa comportamento alterado, porque existe um teor comunicativo e eu preciso reconhecer qual é esse teor comunicativo para que a criança possa aprender. Mais dicas de trabalho para começar a trabalhar com comportamento alterado. Brinque com seu filho. Brinque. O brinquedo é uma ferramenta de aprendizagem maravilhosa. Quando nós brincamos, nós aceleramos a dopamina dessa criança, a serotonina dessa criança. Nós brincamos, no brinquedo nós temos regras e normas. No brinquedo, essa criança se sente mais segura. Com um brinquedo,
com as atividades lúdicas, essa criança aprende. Então, pai e mãe, quantas vezes será que nós precisamos falar, orientar que a criança precisa de brinquedo, que a criança precisa de pais presentes? Quantas vezes eu preciso falar e nós, como profissionais, precisamos falar, pais, a criança precisa de pais que se estimulem com o brinquedo da criança, que tragam brinquedos do interesse da criança. E quando eu brinco, eu aumento a autoestima da minha criança. Quantas crianças autistas se sentindo depressivas? Não é nenhuma nem duas que eu tenho atendido nos consultórios. Nós estamos vendo crianças depressivas, porque são crianças que não brincam, crianças que não sabem fazer os ajustes de comportamento. Então, ao brincar, pai e mãe, nós estamos dando segurança. Nós estamos liberando o hormônio da alegria. Nós estamos liberando e diminuindo. Nós estamos liberando o hormônio da felicidade e diminuindo o hormônio do estresse. Então, com isso, quando nós brincamos, nós estamos estimulando o cognitivo. Por que estimulando o cognitivo, professora? Porque quando nós estimulamos a criança a brincar, nós estamos fazendo as crianças sentir, perceber. Olha bem aqui, ó. Eu tenho aqui um brinquedinho. E aqui eu tenho o quê? Aqui, para pôr e colocar cores diferentes, são pazinhas, é um brinquedo. Quantas coisas eu posso fazer com este potinho e essas pazinhas? Eu vou separar em cores, eu vou mostrar a quantidade, eu vou ver quem tem menos e quem tem mais. Eu vou brincar de esconder isso para que a criança seja assertiva em que mão eu coloquei. Quantas coisas simples que nós sabemos fazer, mas isso tem um significado muito grande, porque eu estou desenvolvendo o processo cognitivo. O processo de aprendizagem começa em casa. O processo cognitivo começa lá em casa. Quando eu sento com a minha criança no horário de almoço, quando eu brinco com ela, quando eu mostro para ela como colocar os pratos na mesa, quando eu mostro para ela quais são os alimentos, tudo isso é cognitivo. Eu estou dando pistas mentais para esta criança, para o meu filho. Então, estimule seu filho. Estimule o professor na sala de aula, para que diminua estes comportamentos alterados e para que nós desenvolvamos o processo cognitivo da nossa criança, de atenção, memória e, consequentemente, acontece a aprendizagem. Meu muito obrigado, professora Marido Viges.